Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Tratado de Methuen. Documento esse tão importante que vai marcar a história do Brasil tanto quanto a história da Inglaterra. Esse documento ele é muito importante para a gente entender o processo da sociedade mineradora, que vai se iniciar ali a partir de 1703, entende também esse contexto, e para a gente entender como as consequências, né? Como essa dívida foi até implementada para o Brasil imperial. Beleza? A gente está falando de um tratado que vai durar e perpassar durante séculos, então ele é muito importante. Show de bola? Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou graduado em História e eu irei falar um pouco sobre esse processo. O Tratado de Methuen, que foi assinado a partir de 1703, ele carrega esse nome, né, por causa do ministro britânico John Methuen. Então ele acabou carregando esse nome. Mas popularmente ele também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Eu já irei explicar um pouco já sobre esse processo. O contexto histórico que gira esse tratado é o período onde é que Portugal, a partir do século XV e XVI, aquela grande potência, né, marítima, do Tratado de Tordesilhas, da cana-de-açúcar, ela está em decadência. E por que ela está em decadência? Né? Devido a diversos fatores. Fatores como a União Ibérica, que vai acabar favorecendo muito mais a Espanha de Filipe II, aquele período que Espanha e Portugal estão entrelaçados, obviamente lembrando que Portugal ainda tem as suas autonomias, mas aí em determinado momento, pela Guerra dos 80 anos, né, entre a Espanha e a Holanda, acaba que a Espanha ela vai, de certa forma, cobrar muito imposto, mas isso cabe para um outro vídeo, e eles rompem relações. Nós estamos falando também da expulsão dos holandeses a partir de 1654, período esse através ali do governo de Maurice de Nassau, dentro da União Ibérica, expulsa os holandeses do Brasil, vão lá para as Antilhas na América Central, monta todo um sistema de cana-de-açúcar e vão disputar o mercado externo com Portugal e vão levar muita vantagem, até porque eles baratearam, tinham técnicas melhores. Tudo isso vai gerar diversas crises aqui para o Brasil colonial, né? Obviamente para Portugal, que é a sua metrópole, certo? Só que logo em seguida, a partir de 1665, Portugal acaba encontrando ouro aqui, né, pelas expedições dos bandeirantes. Entretanto, todavia, a Inglaterra, se formando quanto Estado Nacional, passando por vários processos como a Revolução Puritana, entre outros, a burguesia ficando cada vez mais forte, vão estabelecer um tratado entre os dois. O contexto histórico desse tratado era o período entre a guerra entre a Espanha e quem? A Inglaterra. A Espanha, passando por um processo de uma crise sucessória, ela vai ser apoiada pela França. E a Inglaterra vai ser o que, né? Apoiada por Portugal. A França, ela tinha uma relação, né, econômica com a Inglaterra. A França, ela exportava vinho para a Inglaterra. Portugal, o que, né? Importava esses vinhos depois para quem? Para a Inglaterra. A Inglaterra, pessoal, que importava o vinho lá da França, ele vai quebrar relações econômicas para o quê? Para afetar a Espanha, de certa forma, e vai começar a importar vinho de Portugal. Porém, entretanto, todavia, Portugal, vindo de diversas crises econômicas, vai começar a importar o que? Alimentos, produtos manufaturados, muitas coisas o que, né, da Inglaterra. Inclusive essa relação econômica ela vai perdurar durante séculos. A chegada dos portugueses aqui, né, em 1808 foi escoltado pela Inglaterra, né, pela Marinha Britânica. As leis de tratados de amizade também foi aplicada, né, no processo de abolição da escravidão, né, uma parte, né, até porque os movimentos abolicionistas são muito mais válidos, né, para falar sobre isso. Mas fez parte da Inglaterra, tudo através também desse tratado. Foi assinado esse tratado, aonde a balança comercial favorável, ela foi muito mais favorável para a Inglaterra do que para Portugal. E o que eu quero dizer com isso, com balança comercial favorável? A balança comercial favorável, pessoal, é o que significa, né, que um país, uma nação, ela precisa exportar muito mais, vender muito mais e importar muito menos. A Inglaterra,
quanto o Estado Nacional, ela tinha essa visão, essa concepção da estratégia do mercantilismo. Já temos vídeos explicando sobre isso. A Inglaterra, ela vendia muito para Portugal, Portugal comprava muito, mas vendia muito pouco vinho. Para quem? Para a Inglaterra. A Inglaterra também produzia vinho, tá, pessoal? Mas importar vinho. Até porque o vinho, querendo ou não, é uma coisa muito supérflua comparado a alimentos básicos, comparado à necessidade. E Portugal precisava dessa necessidade. E aí é criado o que nós chamamos de comércio triangular. O que seria esse comércio triangular? Pensa assim, né? O comércio triangular é Portugal, Espanha e o Brasil. O Brasil, através da chegada das minas, com as jazinas, encontrando um monte de ouro e um monte de coisa, ele vai fazer o quê, né? Toda essa riqueza vai lá para Portugal. Portugal vai transformar essa riqueza em quê? Em mercadoria. Nesse contexto, infelizmente, né, a mercadoria nós estamos falando de pessoas escravizadas. E aí, com esse dinheiro também, ele vai mandar para o quê, né? Vai pagar a Inglaterra. A Inglaterra, depois que paga a Inglaterra vai o quê? Cobrar de Portugal, e Portugal vai o quê? Cobrar do Brasil. Olha como é que fica uma coisa muito triangular. Isso é chamado de comércio triangular, entre Inglaterra, Portugal e Brasil, certo, pessoal? Então, o Tratado de Methuen, ele vai se caracterizar com o quê, né? Com a Inglaterra, o que? Adquirindo vários ouros brasileiros, várias moedas e financiando também o que, né? A Revolução Industrial que vai acontecer lá na Inglaterra. O Brasil, indiretamente, influenciou também a Revolução Industrial. Claro que a gente vai passar pelo processo de Revolução Industrial muito depois, se é que passamos por um processo de Revolução Industrial. Mas estamos falando de uma Inglaterra que está o quê, né? Se enriquecendo também com os ouros portugueses, os ouros brasileiros. E o Tratado de Methuen, ele se caracteriza como desta forma. Lá no processo de independência do Brasil, em 1822, com Dom Pedro I, né? Aquela famosa coisa do grito do Ipiranga, entre outros mitos e verdades, o que acontece? A dívida do Tratado de Methuen e outros tratados foram passados, né, para o Brasil. O Brasil, enquanto dependente, ele vai adquirir, vai abstrair todas essas dívidas do Tratado de Methuen. E é claro, né, Portugal também foi tentando postergar, empurrar até o final para pagar essa dívida. Falar sobre o Tratado de Methuen é falar sobre todos esses processos e as consequências que vai gerar no Brasil, né? Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Foi um vídeo bem resumido, bem prático mesmo para resolver questões. Não entrei em cláusulas, não entrei em coisas específicas, mas muito mais as consequências e os parâmetros. Eu acho que com isso dá pra gente entender um pouco e resolver questões. Beleza? Curte o vídeo, dê aquela moral e dê aquela compartilhada com os amigos.